Meu nome é Daniele Tunes, eu tenho 37 anos, hoje sou empresária. A minha infância, ela foi marcada por momentos de bastante alegria, assim. Eu tive todo o suporte em casa, né? Eu tive um pai que, embora tenha vindo do interior de Minas, com uma realidade muito triste, né? De muita escassez, e então ele veio e lutou e aos poucos foi mudando, né? A realidade da nossa família. Então, quando eu, né, desde que eu me entendo por gente, não me faltou nada. Eu tinha uma família realizada, um pai pais presentes, né? Uma família que quando quem olhava admirava. Os meus pais, eles eram tão zelosos que eles fizeram questão de nos colocar, eu, meus irmãos, num colégio católico. A religiosidade sempre foi muito presente na minha família. Todos os domingos nós íamos à missa, religiosamente, todos os domingos. Sentávamos todos juntos, era a prioridade. Tudo mudou quando o meu pai saiu, né, do trabalho, ele foi trabalhar e ele não voltou mais. Ele, no regresso, ele bateu o carro, foi um acidente fatal, doeu muito, doía e era uma dor que não tinha fim. Toda a nossa religiosidade, tudo aquilo que a gente aprendeu, não confortava. E eu vi que a minha mãe, ela também queria morrer, ela falava isso. Cada parente que chegava em casa, ela repetia que queria morrer. Ela falava, não era para ter sido ele, não podia ter sido ele. E ela foi se entregando e afundando cada vez mais numa depressão muito profunda. E vendo isso, escutando ela falar que queria morrer, eu me recordo que na semana do falecimento do meu pai, eu acordei com uma lembrança da minha infância. Uma prima minha, como eu já disse, né, nós éramos praticantes e então todo domingo nós íamos à missa. E às vezes dava tempo de dar carona para minha tia, que frequentava a Igreja Universal, e uma vez ela, minha prima pequena, na mesma idade que eu, pediu para minha mãe: tia, deixa a Dani comigo. E a minha mãe deixou. Eu sei que anos se passaram, porque o meu pai faleceu muitos anos depois desse episódio. Mas eu acordei com essa lembrança, eu acordei com a nítida lembrança, e foi aí que o meu tio chegou em casa e eu falei: tio, me leva na igreja. E ele na hora falou: Dani, você quer ir na igreja aqui na rua? Tinha uma igreja católica na minha rua. Falei: não, tio, eu quero ir na Universal. Era tudo muito diferente, né? Tudo muito diferente. Eu cheguei no momento onde as pessoas estavam falando com Deus, elas estavam falando que amava a Deus. E aquilo me chamou muita atenção. Eu tinha pouca idade, mas eu tinha muita vontade de ver a minha mãe saindo daquela tristeza profunda. Dentro de mim, eu só queria que a minha mãe não morresse, porque eu tinha acabado de perder meu pai. E eu fiquei: não é possível, ela não pode morrer também. Então foi aí que veio a vontade de lutar e a oportunidade, né? Porque quando eu cheguei na igreja nessa quarta-feira, eu percebi que eu poderia falar direto com Deus. E esse contato com a fé, essa fé que funciona, essa fé que ela pode ser exercitada, fez toda a diferença na minha vida. Porque quando eles me orientavam, me davam força. Eu tinha um problema para resolver. Eu queria que a minha mãe conhecesse esse Deus que eu conheci. Eu ouvi de uma mulher de Deus, ela falou assim para mim: você não precisa falar muito para sua mãe. Você pode mostrar para ela que esse Deus é vivo. Eu lutei com todas as forças, eu fui sendo orientada e obedecendo. Até que chegou um dia que ela realmente levantou mais cedo que eu e falou: vou com você para a igreja. Eu não tinha dúvida que eu não precisava. Agora eu tinha encontrado um pai de verdade. Eu já sabia onde buscar a solução dos meus problemas. Então eu comecei a ouvir que não era só ter esse acesso a Deus, poder falar com Deus, me reunir com as pessoas e perceber que Deus existe. Ele podia morar dentro de mim. Então eu ouvi falar do Espírito Santo.
E eu comecei a querer o Espírito Santo com todas as minhas forças. Até que o dia mais feliz da minha vida chegou, né? Com essa busca constante, com a entrega. Não tem como descrever. Não tem nada nesse mundo que tenha mais valor. O Espírito Santo hoje é a minha maior riqueza. Eu amo a lembrança que eu tenho do meu pai, mas hoje eu tenho um Deus vivo, sabe? Ele é o meu guia, ele é o meu provedor. Normalmente as histórias de órfãos não são das melhores, né? Mas como eu tive acesso a esse Deus vivo, que me permitiu conhecer o Espírito Santo, a minha vida mudou de direção. Eu, na igreja, conheci o meu marido, parceiro, companheiro. Já passa de 20 anos o nosso relacionamento. Eu vejo o cuidado de pai comigo. Ele me trouxe um homem de Deus, que teme a Deus como eu temo. Ele mudou a história da minha família. A minha mãe hoje casou novamente e é feliz. Aquela tristeza foi embora. Hoje eu olho para trás e vejo como ele mudou a história da minha vida. Hoje eu sou outra pessoa. Hoje aquela Daniele fraca, frágil, minha mãe fraca, meus irmãos, todos casamos bem, somos felizes, realizados. Até empreender, que eu nem não imaginava ter essa coragem, foi o próprio Deus que me direcionou. Hoje tenho meu próprio negócio, um negócio que eu desenhei, que eu sonhei, que eu pensei em cada detalhe, e hoje eu vejo que mesmo em meio às crises que vêm por aí, eu vejo todo o cuidado de Deus, sabe? No direcionamento, na provisão. Vale a pena ter Deus como centro de tudo, como provedor, vale muito a pena se entregar por inteiro, sem reserva, porque eu tenho como garantia o cuidado dele. Eu tenho um zelo pela presença dele dentro de mim, porque não faz sentido a minha vida sem ele. Eu nem me vejo, eu cuido da minha vida com ele muito mais do que eu cuido da minha família, muito mais do que eu cuido do meu negócio, porque ele é a minha base. Então, não me vejo sem Deus, não me vejo sem o Espírito Santo. Eu tenho um carinho enorme pela igreja. Já se passaram alguns anos, né? Mais de 20, graças a Deus que a gente está aqui. Eu amo a Igreja Universal. Eu nunca tive vergonha de falar que eu frequento a Universal. E olha que nós somos criticados, né? Nós não somos igreja, dizem por aí que nós somos seita. Então eu tenho esse carinho pela igreja e a gente hoje, nós nos unimos para isso. Meu irmão hoje anuncia a palavra de Deus, ele, né, hoje está na obra de Deus. A minha mãe, a minha irmã, nós todos unidos, a gente fala do Deus que transformou a nossa família, fala da Igreja Universal, porque foi aqui que a gente conheceu uma nova vida.